Bom dia, iniciando mais esse vídeo. Nesse vídeo simplesmente a gente queremos falar que Caim não é filho de Adão, e sim filho do demônio. Vamos ler? Aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu irmão Abel. Bom, vamos lá. O que vamos dizer aqui? O que os profetas vão dizer? Vamos estar vendo aqui o que o profeta João vai estar dizendo em todo essa história. Tudo isso. Caim, então, não vamos pensar vocês aí que quando Eva e Adão foram expulsos do paraíso, que comeu maçã. Sabe que maçã não tem nada a ver com nada, turma. Vamos deixar bem claro que tem a ver uma maçã com o pecado. Então, a maçã não teria nada, só é um símbolo. Só é um símbolo. Bom, vamos lá. Que está na versão, Bíblia está... Pai, ele é homicida desde o princípio. Nunca afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere a mentira e fala-lhe próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Bom, quem que é o pai da mentira? É o demônio, é o diabo, mas aqui nós estamos falando de Caim. Nós estamos falando de Caim, e a Bíblia mesmo, e João mesmo vai relatar que o pai dele era Caim. Caim era filho do demônio. O pai dele o pai dele era formoso e sedutor. Pelo que eu entendo, não é de Adão que ele estava falando. Porque Adão não era formoso e nem sedutor. Não como Caim, que era do maligno, que matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Por causa as suas obras eram má, e a do seu irmão era justa. 1 João 1,3. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando Eva foi seduzida para aquele moço simpático, bonito, ali teve o primeiro ato sexual. Eva e o demônio, pai de Caim. Ela contou para o seu esposo, contou para Adão não estava nem com nada, nem sabia o que era nada. Contou o que aconteceu, porque sei que Adão nem sabia do que a gente estava falando, do que ela estava falando, mas ele provou. Essa fruta que ele provou não tem nada a ver com maçã, não. Maçã é por causa que alguém vai comer uma maçã que vai ser expulso do paraíso. Isso é só conversa furada para preencher a história. O nego vem pensar que parece até a maçã enroscada na garganta. É tudo papo furado, não tem nada a ver. A história foi outra. Bom, e os dois foram expulsos do paraíso. E ela já saiu grávida de Caim. Bom, Caim, por que o Caim ele era revoltado? Ele era o filho mais velho. Ele foi lavrador. E o seu irmão, pastor de ovelha. Mas ele teve que ensinar o serviço para o seu irmão, porque ele era mais velho. E ele ficou com o serviço mais difícil. Porque lavrar a terra é coisa... Naquela época, aquelas enxadas feitas de pau, de pedra, eu creio que seria muito difícil. Bom, mas já era do maligno. Filho do maligno que semeia. É o diabo, a colheita é o fim desta era. E os encarrega da colheita dos anjos do mal. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem
pecando desde o princípio, para que os filhos deste se manifestem e destruam as obras. Então, Caim, aqui deixaram bem explicando, né? Caim era filho do maligno. Seu pai era atraente e sedutor. E o seu pai era o pai da mentira. Não está falando de Adão. Pelo que eu sei, Adão não era mentiroso. E nem era atraente, nem sedutor. Ele deixou até outro seduzir a sua esposa. Então não é dele que ele está falando, não, tá? Ele está falando do demônio. O seu pai era formoso, sedutor. Pai, ele é homicida desde o princípio. Ele nunca firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando prefere é mentira. Fala-lhe do próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Quem que é o pai da mentira era o diabo, mas Caim foi filho do diabo. Ele não foi filho de Adão, por isso que ele matou o seu irmão. Mas ele foi filho de Eva, tá? Ele foi filho de Eva. E vós, tendo por pai o diabo, queres satisfazer os desejos do vosso pai, que foi homicida desde o princípio, e não firmou verdade, porque não há verdade nele, quando prefere a mentira do que o próprio. E é mentiroso e é o pai da mentira. Então, o que estamos falando aqui? Caim, então, é o pai da mentira. Não como Caim, que era do maligno, que matou o seu irmão. Por quê? Por que matou? Porque as suas obras eram má, a do seu irmão era justa. Então, aqui dá para entender bem que quem era o seu pai. O seu pai era o pai da mentira. Quem que foi homicida desde o princípio? Foi Caim. E o seu pai era o demônio? Porque o seu pai era bonito, formoso e sedutor. Aqui não está falando de Adão. Adão não era nem bonito. Bonito ele era, mas não era sedutor. E nem era mentiroso. Mas também não está falando do próprio Caim, que Caim também não era sedutor. Apesar de conta que com 100 anos casou com uma moça novinha, mas não sei, aí é outra história. Aqui só queremos falar que realmente Caim é filho do demônio e não filho de Adão e Eva. Por isso que eles foram expulsos do paraíso. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E todos que é cego pela mentira são filho. Isso significa que a mentira é muito perigosa, porque é obra do diabo. Jesus veio para libertar através da verdade. João explicou um pouco sobre o caráter do diabo. Homicida, rejeitou a verdade, a mentira é sua linguagem materna, e é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira e é o pai de Caim. Então Caim, o diabo é perito em mentira. Foi através da mentira que ele enganou Adão e Eva. Tá vendo? Foi através da mentira que ele enganou Adão e Eva. Enganou primeiro Eva. E acreditaram na verdade. Certamente pecaram. Esse é o primeiro exemplo. Mostra como a mentira pode se destruir. Deus fala a verdade. Mentira afasta a sua vontade. Quando rebelou contra Deus, o diabo afetou todos os seus incumbidos. Bom, aqui vocês vê, o diabo enganou Adão e Eva. Primeiro enganou Eva, né? Ele teve um caso com ela. E quando ela saiu do jardim do Éden,
que foram expulsos por causa desse pecado, por causa dessa traição. Não foi por causa de maçã, não. Essa é só uma história, tá? Não é porque eu ia comer uma maçã que ia ser expulso. Tanto é que João relata tudo. Jesus fala e João escreve também que Caim era o pai da mentira. E o seu pai era bonito e sedutor. Então, Jesus fez uma distinção entre os filhos de Deus e do diabo. Os filhos de Deus reconhecem, aceitam a palavra de Jesus. Eles são libertos do poder do pecado e da verdade de Jesus no seu coração. Está cheio de amor. Os filhos do diabo são diferentes. Eles podem até achar que são filhos de Deus, mas eles rejeitam a verdade. Jesus está preso na mentira do diabo, que conseguiram sequer reconhecer a verdade. Então, isso é a Bíblia falando, né? Como vencer a mentira. Mas hoje estamos falando aqui da mentira e falando sobre Caim, que a Bíblia relata que ele é filho do demônio. Ele é filho do demônio com Eva, tá? Então, mas essa história aí, isso não é eu que estou falando, estamos falando através da Bíblia, né? Às vezes as pessoas falam que eu falo só quero distorcer a Bíblia. Eu não quero distorcer a Bíblia não, tá? Aqui eu não quero distorcer a Bíblia. 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Por quê? Causa que o matou, porque as suas obras eram má, e a do seu irmão era justa. Eu não estou falando aqui. E o seu pai, lá João falando, o seu pai era bonito, formoso e mentiroso. Não é de Adão que ele está falando. Adão não era. Podia ser até bonito e formoso, mas não sei. Mas não era mentiroso. Mas é de Caim que ele está falando, que é de Caim, sim. Quem foi homicida desde o princípio? Quem foi mentiroso e invejoso desde o princípio? Foi Caim? Foi Caim. Então, é de Caim que nós estamos falando aqui. Caim não é filho de Adão, e sim filho do demônio. Esse foi o primeiro pecado que teve no Jardim do Éden, por isso eles foram expulsos de lá. Adão pouco entendia, nem sabia o que era nada. Aceitou sua mulher, também nunca tinha feito nada também. Mas essa é a história. Se gostaram dessa história, deixa o seu comentário. Isso não é história, isso é real. Eu conto lenda urbana, conto história de assombração, conto história da Bíblia, conto fatos. Esse é fatos, nunca contado por ninguém, e vão falar que a gente está me inventando. Mas se quiser saber mais, escreva aí, faz pergunta aí, deixa aí o relato. O que você está falando não procede. Eu vou mostrar para você que procede. Que é a Bíblia falando que ele é filho do demônio e não filho de Adão. Sim, filho de Eva. Ok? Tenha todo um bom dia, boa tarde. Vou deixar no seu comentário aí se gostou, ok?